Prosseguimos com Liberdade de Opinião. Agora vamos direto a Brasília para conversar com o jornalista Alexandre Garcia. Alexandre, boa quinta-feira, hein? Boa quinta-feira para você também, Colombo, à sua disposição. Vamos em frente, então, com os nossos assuntos. Eu quero começar, Alexandre, trazendo aqui um trechinho do que o presidente Bolsonaro disse ontem em um discurso durante a cerimônia de lançamento do programa Voo Simples, no Palácio do Planalto. Ele disse, durante este evento, que não há mais corrupção no governo federal. Vamos assistir. É um orgulho, é uma satisfação que eu tenho dizer a essa imprensa maravilhosa nossa que eu não quero acabar com a Lava Jato. Eu acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo. O presidente também afirmou que a ausência de corrupção não é uma virtude, mas uma obrigação. A Operação Lava Jato, de certa maneira, teve importância, entre outros aspectos, para a eleição do presidente Bolsonaro. Ele, inclusive, convidou o símbolo da Operação Lava Jato, né? Talvez o símbolo maior da Operação Lava Jato, ou então o juiz Sérgio Moro, que aceitou o convite para ser ministro da Justiça e Segurança Pública. Enfim, depois os dois se afastaram. Você concorda com o presidente, Alexandre, que a Lava Jato acabou? Ele não quis dizer, evidentemente, que acabou com a Lava Jato, né, num plano ali maléfico para destruir a operação. O que ele disse foi: acabou porque não há mais o que ser investigado. Aliás, agora cedo, nós transmitimos aqui na CNN um trecho de um discurso do presidente da República na formatura de agentes da Polícia Federal. E ele, de certa forma, com outras palavras, reforçou o que disse aí nesse trecho, que agora não há mais razão para a Polícia Federal correr atrás de ministros de Estado, como ocorria em governos anteriores, porque ele mudou critérios para a escolha dos auxiliares, por competência, por afinidade e não mais por partido político, indicação de um determinado partido político, coisa e tal. Pois é, primeiro foi mensalão, né? Depois veio a Lava Jato, no mesmo período de governo do PT, né? A Polícia Federal corria atrás, o pessoal do Dallagnol, lá de Curitiba, também corria atrás. Aliás, ficou em Curitiba porque a origem foi lá da lavagem de dinheiro, ali os focos na época da lavagem de dinheiro. É bom a gente entender que Lava Jato era um esquema que usava a Petrobras, né, que era do povo brasileiro, mas na verdade era de partidos políticos que estavam no governo, e empreiteiras. E aí faziam as negociatas, né, a ponto de fornecedores da Petrobras me dizerem, né, como me disseram em outras épocas, olha, eu não faço mais negócio com a Petrobras, porque eu tenho que negociar com o líder do PT, né, e não com o diretor. Eu chegava na Petrobras e me mandavam falar com o líder do PT, né, que hoje também tá aí condenado. Né? Então foram condenações que pegaram presidentes da República, né, pegaram presidente da República, pegaram governadores, pegaram empreiteiros, os maiores empreiteiros. E, bom, o presidente agora está dizendo que não tem mais, né? Não tem mais Lava Jato como alvo no governo dele. Ainda temos umas 166 investigações, inquéritos autorizados pelo governo de pessoal de foro privilegiado, fora os que não têm foro privilegiado. Temos mais 29 ações penais que estão tramitando no governo, processos, inclusive uma meia dúzia contra o ex-presidente Lula, que ainda não foram resolvidas, né? Então a Lava Jato continua, e a gente tem visto aí, né? Combate à corrupção continua, a gente tem visto ainda hoje com o vice-governador do Amazonas, com governadores, né? Gente que guarda dinheiro em casa que não confia em banco, 8 milhões na casa de um sujeito lá em Santana da Parnaíba, se não me engano, de uma rede de farmácia de São Paulo. Isso não parou, né? Agora, esse é o problema da confiança do presidente. Tudo bem, ele indicou o ministro que ele indicou, não vem mais a polícia atrás do ministro, porque foi por critérios técnicos, não foi pelo critério, olha, o partido indicou, tem que dar o ministério para o partido tal, né? Tem que dar a Petrobras para o partido tal, tem que dar a vice-presidência da Caixa Econômica para o partido tal, para o seu Gedel, tem que dar a diretoria de marketing do Banco do Brasil para o PT. E era assim, né? Era assim, rachando o governo. Agora o que estão rachando é pizza.
né, no jogo do Palmeiras e Ceará. Né? Já é diferente, é bem mais barato. Né? Então, tudo bem, ele acha que não, né? Mas é bom que se saiba, e isso eu ouvi do ministro Golbery me dizer, olha, todo governo tem dentro dele o germe da corrupção, tem que ficar super atento. Agora mesmo ele indicou ontem o seu secretário-geral da presidência, ministro-chefe da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira, para o Tribunal de Contas da União, que não é um órgão do Judiciário, é um órgão auxiliar do Legislativo. Está lá, vai botar alguém da confiança dele que fica de olho. Olha, deu tal e tal, tem um negócio aí que tem desconfiança, lá no Ministério tal, tem que correr atrás. Porque o fato de prometer coisas, né, ou de prestigiar a polícia, prestigiou a polícia, caiu 20%. Vê se em algum país do mundo, do planeta Terra, se conseguiu reduzir homicídios de um ano para o outro em 20%. Né? Só na confiança das leis, na confiança à polícia. Então, pode ser que essa confiança aplicada ao governo ajude aqueles que estejam lá dentro, né, em todas as esferas, né, com algum germe da corrupção, que fiquem atentos, que é um fator dissuasório. Então, olha, se meter a mão no bolso do povo, a mão não vai ser cortada como em certos países árabes, mas vai ser algemada. Né? Aí eu falei em algemada e teve aí, eu vi que você perguntou para o Sidney sobre o Renan Calheiros, né? Isso, Alexandre. O senador Renan Calheiros deu uma entrevista aqui para o jornal da CNN, ao âncora William Vac, em que ele disse que o presidente pode deixar um grande legado para o Brasil com o desmonte do que ele chama de Estado policialesco. Aí ele citou, entre algumas medidas tomadas pelo presidente da República, que na avaliação dele, Renan Calheiros, sugerem o desmonte deste Estado policialesco, a transferência do COAF, do Ministério da Justiça para o Ministério da Economia, a indicação do procurador Augusto Aras para a chefia do Ministério Público. O Augusto Aras entrou em confronto com a força-tarefa da Lava Jato lá em Curitiba, mostrou o que ele entende serem inconsistências e um trabalho que precisava de reparos e está fazendo esses reparos. Curitiba não gostou, não é? São dois aspectos citados pelo senador Renan Calheiros aqui. E eu queria entender de você se este elogio do senador Renan Calheiros, contra quem, por exemplo, os bolsonaristas lutaram na eleição para a presidência da Câmara, né? Trabalhando pela eleição de Davi Alcolumbre, o senador Renan Calheiros, que foi muitas vezes citado e denunciado pela Operação Lava Jato, ele inclusive atribui um problema de saúde grave que teve recentemente ao que ele entende ter sido uma perseguição contra ele, teria provocado um desgaste emocional e de saúde, inclusive. Se ele tem razão nessa avaliação dele de que o presidente estaria desmontando esse Estado policialesco. Você falou em elogio de Renan, né? Muita gente pergunta se é elogio ou é uma acusação, né? vindo de Renan Calheiros. Mas, na verdade, acho que a gente tem que pôr as coisas nos devidos lugares, né? O COAF transferido para a economia não significa que a polícia, o Ministério Público, um juiz possam ter acesso às movimentações para denunciar, para captar lavagem de dinheiro. Né? Não altera, né? Mas põe um órgão no lugar de origem dele. A questão lá de Curitiba, que o Aras chiou, o Aras estava vendo que havia uma autarquia dentro da Procuradoria-Geral da República. Uma ilha independente, a República de Curitiba, como chamou Lula, né? Como houve a República do Galeão, né? Como houve aí esse processo do fake news dentro do Supremo, né? Que sugeriram que o que abrange o mundo estava só dentro dos corredores do Supremo, portanto não precisava de Ministério Público para abrir a ação penal, né? Essas coisas que afetam a liberdade das pessoas. Eu estava preocupado, na hora que começaram a prender jornalista, por ordem de Alexandre de Moraes, eu fiquei preocupado, né? Todo mundo fica preocupado, fica com as suas liberdades atingidas, né? Imagina, faz um cerco de carros da Polícia Federal, vem o japonês da Polícia Federal, vem os helicópteros, faz uma barulheira danada num determinado prédio do Rio de Janeiro. Leva um sujeito, né? Depois ele era inocentado, não tinha nada, foi o delator que quis dar uma crescida na delação dele para se valorizar, né? Então,
esses exageros não foram contidos pelo presidente Bolsonaro. Foram contidos pelo Supremo, pelos legisladores, por ministros do Supremo. Né? A algema é necessária ou desnecessária, né? Dependendo da circunstância. Né? Às vezes é a ostentação. E o sujeito fica punido por aquilo, depois ele é inocentado. Mas a imagem dele algemada fica para sempre. Então, é uma linha muito tênue entre a punição, que não pode ser antes da sentença, né? A punição, a execução vem depois da sentença, não vem antes. Né? A inocência presumida, que é um princípio básico do direito, né? E os direitos e garantias individuais, né? Parece que as coisas deram uma sedimentada com o tempo. Não foi exatamente o presidente Bolsonaro que fez isso, embora Renan Calheiros tenha agradecido aí, eu sei lá, né? Mas ele falou em estado policialesco, era não. Enquanto durar esse inquérito lá de Alexandre de Moraes, ainda é, né? Ainda está na nossa cara a espada do Damocles Alexandre de Moraes sobre a nossa cabeça, né? É o que ficou. É o que fica. República do Galeão, igual à República de Curitiba, a mesma coisa. Né? Então, essa é a questão em que a gente ajeitou, a gente brasileiramente ajeitou as coisas. Vamos continuar assim, como aconteceu hoje em Manaus, entrando na casa de suspeito de corrupção, de gente que desviou respiradores, né? que usou dinheiro de hospital de campanha, que desviou, superfaturou luvas, material de proteção, aproveitando-se do medo, do pânico das pessoas em relação a esse vírus que veio para cá. Né? Então, essas coisas têm que se ajeitar. Né? Punição, né? e inocência, né? Liberdades e prisão para quem está comprovadamente culpado. Prisão. Que é a culpa, que ensina as outras pessoas, é o poder dissuasório para aqueles mal intencionados, você vai acabar na cadeia como ele. Essa é uma questão para a gente pensar quando discute esse tema. Bom, nós vamos continuar no Supremo então, Alexandre, porque houve uma alteração no regimento interno e agora o plenário é que vai tomar decisões sobre casos penais, por exemplo, da Lava Jato. Até então, os casos podiam ser decididos e estavam, muitos deles, sendo decididos pelas turmas do Supremo. A segunda turma, por exemplo, formada pelos ministros Gilmar Mendes e Ricardo Lewandowski, com a ausência do ministro Celso de Mello por questões de saúde, tomou algumas decisões que desagradaram a Lava Jato. Por outro lado, agradaram aqueles que eram acusados, seus advogados, enfim, porque houve empate, 2-2 ali, o empate beneficiou o réu. Lembrando que o substituto do ministro Celso de Mello na turma vai ser o ministro Dias Toffoli. Mas, enfim, agora essas decisões saem das turmas e vão para o plenário. O ministro Gilmar Mendes não gostou da forma como essa decisão foi anunciada, tomada pelo novo presidente do Supremo, Luiz Fux, e nós separamos um trecho da queixa do ministro Gilmar Mendes. O presidente é um coordenador de iguais. Isso é fundamental. Sim. É preciso dialogar. E todos nós nos habituamos a isso. Então você não se opõe, não é mesmo? Eu não me oponho, mas... Mas faz essa ressalva de que eu vou, inclusive... O regimento tome esse cuidado em relação aos colegas, porque senão, de fato, então vamos fazer um ato institucional e passa a fazer dessa forma. Não é assim. Não é assim que se procede. Apesar desta queixa sobre a forma como a decisão foi tomada pelo novo presidente da Suprema Corte, Luiz Fux, houve unanimidade sobre o conteúdo, sobre a decisão de transferir das turmas para o plenário os processos penais. Eu queria que você avaliasse, Alexandre, primeiro a forma, se é ali uma marcação de espaço, né, com essa nova configuração do Supremo Tribunal Federal, e depois sobre o conteúdo em si, se ele pode, como há avaliação, por exemplo, se essa decisão de transferir das turmas para o plenário pode beneficiar a Operação Lava Jato. Bom, beneficiar a Operação Lava Jato eu não sei. Eu quero saber se beneficia a justiça, né?
que está acima de tudo. Em primeiro lugar, a origem disso, né? Lá no Mensalão, com foro privilegiado, foi todo mundo para o Supremo. O Supremo, que é Corte Constitucional, virou Tribunal Criminal, Penal, né? E se entupiu de processo. Não decidia mais nada constitucional, era só processo-crime. E aí criaram essas duas turmas de 5. O presidente fica fora, o presidente nem participa. 2 turmas de 5. Né? E aí, Celso de Mello ausentou-se e começou a haver problema. Vejam só, por exemplo, no dia 4 de agosto, por 2-1. 2-1. Né? Com 3 já dava quórum, 2-1 decidiram. Venceu a defesa de Lula contra Palocci, para não aproveitar a delação premiada de Palocci, né, como acusação a Lula. Venceu a defesa de Lula por 2-1. Mais adiante, mês passado, deu 2-2. Né? Aí venceu o Romero Jucá e o Waldir Raupp. Tiraram de Curitiba, passaram para Brasília, né? O foro privilegiado. Então, e outra coisa, naquele tempo que criaram as 2 turmas para aliviar, tinha 500 inquéritos abertos autorizados pelo Supremo e 89 ações penais, 89 processos. Agora tem 166 inquéritos andando aí, né, autorizados pelo Supremo, de foro privilegiado, e 29 ações penais. Então dá para levar para o plenário de novo e o presidente a participar também e votar e dar o voto dele de desempate, se for o caso. Né? Acho que sim, porque são assuntos muito importantes. Agora tem que pensar mais ainda para o foro privilegiado, porque ajudou a baixar, porque o Supremo deu uma interpretação de foro privilegiado, levando gente que não tinha direito, mas estava na carona, estava como anexo, de novo para as outras instâncias. Né? Agora o sonho é que fique como todo processo criminal comum, normal, de pessoas e não de privilegiados, que fique no Superior Tribunal de Justiça como instância máxima. Bom, vamos então persistir no Supremo Tribunal Federal, porque até terça-feira haverá uma nova composição, com 10 ministros, pelo menos até o dia 21 de outubro, quando será aprovada ou não a indicação do desembargador Cássio Nunes, indicação feita pelo presidente Jair Bolsonaro. A partir da terça, dia 13, se aposenta o decano Celso de Mello. E o desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região está se encontrando com senadores para conversar, para se apresentar, numa espécie de prévia da sabatina que ocorre, como eu disse, no dia 21. Foram encontradas supostas inconsistências no currículo de Nunes que estão provocando algum barulho. O vice-presidente Hamilton Mourão foi perguntado sobre o tema. Vamos acompanhar a resposta. Isso fique lá na sabatina dele, né? O meu currículo eu tenho certeza que não tem problema nenhum, está registrado as minhas alterações, tá bom? Não é o primeiro problema, né, curricular, não sei se tão grave, mas não é o primeiro problema curricular que o indicado pelo presidente tem de responder. O ex-ministro da Educação, Carlos Alberto Decotelli, não respondeu na avaliação do presidente satisfatoriamente às inconsistências e ficou no cargo por menos de uma semana. Na realidade, nem chegou a tomar posse formalmente por causa de problemas no currículo. Alexandre, a pressão feita lá atrás em Decotelli pelas supostas inconsistências curriculares custaram a ele o cargo de ministro da Educação, né? As acusações agora ao desembargador Nunes podem influenciar de alguma maneira na sabatina ou na decisão do presidente Bolsonaro? Acho que não houve nenhuma acusação aí, né? Há insinuações, digamos assim. Agora, é pena que a gente não tem que discutir, nós, jornalistas, discutir se devemos pôr a nossa pergunta com a resposta da pessoa. Porque eu fiquei carente da pergunta que foi feita ao vice-presidente Mourão, que ensejou essa resposta, uma resposta que merece, assim, um corte rápido Tramontina no final, né? Porque foi precisa, né? Isso é o problema dele. Do meu currículo, eu tenho certeza que ele tem fé pública, né? Mas, olha, sabe,
Há indústria aí por aí, uma indústria de pós-graduações rápidas. Há por aí sim, né? Às vezes, até o currículo Lattes, a gente fica com o pé atrás, né? Eu lembro quando eu admitia pessoas, né? O jornalista me apresentava um currículo desse tamanho de pós-graduações, doutorado na Espanha, etc. Falo tantas línguas, eu disse, olha, eu não vou ler o teu currículo. Você vai para a rua, faz uma reportagem, me traz a reportagem, eu quero ver a tua reportagem, depois eu leio o currículo. Né? Porque é saber o que a pessoa sabe, o que ela faz. Né? Tem bons depoimentos lá do tribunal onde ele tem trabalhado aí nos últimos 8 anos, né, de alta produtividade e capacidade. Ainda hoje um ex-governador do Piauí me disse, olha, esse cara é muito bom mesmo e tal. Mas, enfim, como diz o general Mourão, é a sabatina. Ele vai ser sabatinado lá para ver se tem notável saber jurídico. Agora ele vai ter que explicar. Né? Já não é mais para os senadores, é para a opinião pública. Afinal, qual é a consistência desse currículo? Né? O que contém é ou não é? Tem que explicar. Ele se tornou... Ele não era conhecido. Está cheio de gente criticando um desconhecido. Né? Ele não era conhecido, eu ainda não o conheço, não conheço coisas dele para dizer, essa pessoa eu conheço. Mas ele se tornou uma pessoa pública, né, depois disso. Tanto que está frequentando a casa dos representantes dos estados brasileiros, né, conversando com os senadores. Ele deve explicação, sim, aos senadores, certamente, mas também à opinião pública. Afinal, o que é esse currículo? Né? Essa é a questão. Né? Agora, para comparar também, né? Eu nunca vi isso, depois de 44 anos em Brasília, eu vi indicação de vários ministros do Supremo, nunca vi tanta oposição. Né? Quando nomearam, por exemplo, Dias Toffoli, que era procurador do PT, advogado do PT, advogado de Lula, advogado de Zé Dirceu, foi tranquilo. Né? O Alexandre de Moraes já não foi tanto. Né? E agora, então, está na carga máxima em cima desse desembargador Cássio, que dia 21 vai ser sabatinado pelos senadores. Valeu, Alexandre. Uma ótima quinta-feira para você. Nós voltamos a conversar amanhã, então, aqui no Liberdade de Opinião. Até amanhã.